A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para louvar ao Senhor juntamente com toda a igreja reunida virtualmente, mas todos, eu acredito que com grande disposição em louvar e exaltar ao Senhor. Vamos fazer uma oração de entrega desse momento, uma oração também de gratidão, porque se estamos vivos, se estamos com saúde, se estamos aqui parando as outras coisas e decidindo fazer um culto ao Senhor, é porque Ele tem conservado as nossas vidas, Ele tem nos alimentado dia a dia, tanto não deixando faltar o alimento de cada dia, como o alimento da palavra. Se temos fé, é porque Ele tem dado alimento para a nossa fé e tem nos ajudado a olhar, mesmo quando não vemos nada à nossa frente, a olhar para Ele e depender exclusivamente dEle. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Deus, eu te louvo, Pai, porque nós podemos agora fechar os olhos e separar esse tempo para Ti. Obrigado, ó Deus, porque se estamos de pé, é porque Tu tens sustentado a nós. Nós não estamos de pé porque somos bons, porque somos inteligentes, mas porque temos a Ti, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos carrega na palma da Tua mão. Obrigado, ó Deus, por essa segurança. Obrigado, ó Deus, porque quer vivamos qualquer adversidade, em tudo nós podemos confiar em Ti. Em tudo, ó Deus, nós podemos afirmar, ó Deus, que Tu tens cuidado de nós e que estaremos seguros no Deus que é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Obrigado, ó Deus, e é com alegria que queremos entoar louvores, é com alegria que queremos dedicar esse tempo a Ti e estar com o coração, ó Deus, aberto para ouvir e nos alimentar da Tua palavra. Fica com cada um, ó Deus, visita cada lar, ó Deus, esteja, mesmo aquele que está aparentemente sozinho, ó Deus, que a Tua presença possa estar inundando, Senhor, a sala dessa casa, o quarto dessa pessoa, ó Pai. Deus, que todos nós possamos sentir a Tua presença e nos alegrar, ó Deus, nos alegrar de ter tido encontro contigo e ter ouvido a Tua voz. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, gostaria de ler com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versículos 6 ao 13, que diz assim: Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois, vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quem ficar firme até o fim será salvo. É um pouco estranho, talvez, começar um culto quando nós dizemos a paz do Senhor, irmãos, e de repente despejar uma série de tragédias iminentes que Jesus apontou e que tem muito a ver com esses clamores, com aquilo que a gente ouve hoje, mas também já tinha a ver com aquela época. Porque naquela época houveram guerras, muitos foram mortos e faltaram alimentos, tremores de terra. Tudo isso aconteceu naquela época e também acontece hoje. De forma que desde aquela época até hoje nós temos que estar preparados o tempo todo. E como diz aqui no verso 13, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E eu quis trazer esse versículo e dar um foco nele, porque isso tem a ver com o nosso dia a dia. Nós cremos, Jesus é amor, Jesus é maravilhoso, Ele nos enche de alegria, mas o mesmo Jesus a quem servimos, Ele diz que por seguir a Ele, os seguidores dele seriam odiados. Como alguém pode ser odiado
se serve ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus que é a fonte do amor. Mas assim é, porque o Evangelho, ele implica também em santidade, em separação, e as pessoas não querem isso. E é interessante porque no mundo hoje que a gente busca sempre agradar as pessoas e ter um discurso que a gente possa ter a maior aceitação possível, e é claro, a gente deve pensar nisso, mas temos que estar preparados, porque por mais que façamos, nós não vamos conseguir fugir desse ódio do mundo, porque o mundo, ele persegue os cristãos, ele odeia, o mundo jaz no maligno e não há comunhão entre a luz e as trevas. Portanto, existe sim uma batalha. Existe uma batalha, eu queria compartilhar. Essa semana eu estive lendo o livro de Esther, por exemplo. Ele diz que o rei deu uma ordem para matar a todos os judeus. Depois Esther intercede e aí o rei fala, eu não posso retirar uma ordem dada pelo rei, mas vocês têm autorização agora para lutar, para se defender. Ou seja, existia uma sentença de morte, essa sentença era certa, mas o rei deu uma possibilidade. Nós estávamos condenados pelo pecado de Adão, mas Jesus nos resgatou. Então quer dizer que nós já estamos na Canaã celestial? Não, ainda existe uma batalha e nós temos que nos defender. E isso é dia a dia. Quando o povo de Israel também saiu do Egito, o mar cobriu os inimigos e todos morreram. E eles chegaram na terra prometida? Não. Eles ficaram no deserto, onde Deus se revelou a eles, onde Deus queria ser adorado, e houve uma luta para chegar na terra prometida. Nesse caminho alguns murmuraram, nesse caminho alguns enfraqueceram, quiseram voltar para trás. E nós sofremos as mesmas aflições. Nós somos tentados a olhar para trás, nós somos tentados a muitas vezes desistir. Uma hora nós vemos claramente os milagres e a presença do Senhor, outra hora parece que está um pouco distante, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, persevera na sua fé, ministra aí para aqueles que estão ao seu lado, ministra para você mesmo, se encoraja, permaneça, porque a vitória é certa, mas existe uma luta. Existe uma luta. Canaã, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Porém, houve guerras. Deus prometeu que ia dar vitória, e Ele deu a vitória, mas Ele não livrou tantas vezes de que o povo tivesse que usar armas. E em nome de Deus, o povo de Deus sempre foi vitorioso. Não vai ser diferente conosco. Nós vamos ser sim vitoriosos, mas há uma guerra. Então, irmão, fique firme até o fim, porque eu quero vencer e quero encontrar todos da Igreja Unida em São João Clímaco lá no céu e nos alegrar por toda a eternidade. Amém? Amém. Abra-se o mar e eu passo
Deus pulando, dançando, nos alegrando, gritando de júbilo, de alegria, porque o rei não vai poder mais fazer nada. O faraó, ele está morto, o faraó, ele vai se perder em meio àquelas águas. Nós já fomos libertos da escravidão, nós temos a vitória. E eu vou louvar e adorar ao Senhor. Quando a gente já conhece a história, a gente sabe que ainda muita coisa aconteceu lá no deserto, né? Mas basta também no deserto, era dia a dia, cada dia vinha a porção do maná. Não vinha para a semana toda, no máximo no sexto dia vinha para o sétimo dia também, para que eles não precisassem trabalhar. Mas eles aprenderam uma vida de dependência, não é fácil essa vida de dependência. A gente fala assim, mas quando a gente para pensar em todas as implicações, não é fácil. Mas Deus nos garante. Então, se precisarmos depender totalmente de Deus, amém, nós estamos seguros e teremos sim a vitória, dia a dia, até chegarmos no céu. Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. o Deus que é o grande eu sou. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Nele temos todas as coisas que necessitamos. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres.
Este é quem tu és. Ele é esse Deus, o Deus de milagre, o Deus que nós nunca nos arrependeremos por confiar nele, por depender dele, por colocar nele toda a nossa expectativa. Ah, mas o que vai ser? Olha, eu não sei, mas se eu estou nele, eu me sinto seguro, eu estou seguro. Não sei o que vai acontecer, não sei de que forma vai ser, mas eu sei que eu terei a vitória, pois o meu Deus é o meu Deus, não é apenas uma pessoa importante, não é um amuleto, ele é o Deus, o Criador, o que tem todo o poder para mudar qualquer situação e que não volta atrás na sua palavra. Se ele prometeu a vitória, ele nos dará a vitória. Apenas fiquemos firmes. Amém? Amém. E eu gostaria de cantar uma música que ela faz parte de um repertório mais antigo, né? Mas logo que começou toda a quarentena, ela vinha muito na minha mente por conta da instrução de lavarmos as mãos frequentemente e estarmos sempre com as mãos limpas. E tem uma música que fala disso. Não é a música O Sabão Lava o Meu Rostinho, que também poderia ser, mas é uma outra que diz: Senhor, quem entrará no teu santuário? E a resposta vem: quem tem as mãos limpas, mas não só as mãos, e o coração puro, quem não tem vaidade e sabe amar. Senhor, quem entrará no teu santuário para adorar? Senhor, quem entrará no teu santuário para adorar? Mãos limpas e um coração puro, quem não tem vaidade e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não tem vaidade e sabe amar. Senhor, quem entrará no teu santuário para adorar? Senhor, quem entrará no teu santuário para adorar? Peça ao Senhor. Mãos limpas e um coração puro. Afasta a vaidade. Ensina-me a amar. Oh, dá-me mãos limpas e um coração puro. Afasta a vaidade. Ensina-me a amar. Senhor, quem pode entrar? Senhor, eu quero entrar no teu santuário para adorar. Mais uma vez. Senhor, eu quero entrar no teu santuário para adorar. Teu sangue me limpa. Teu sangue me limpa, me inspira perdão. Teu Espírito Santo encheu-me de amor. Teu sangue me limpa, me inspira perdão. Teu Espírito Santo encheu-me de amor. De forma, irmãos, que quem permanecer até o fim será salvo. Então quer dizer que é por nossas forças? Também não. Não é por nossas forças. Não há
mérito em nós mesmos, não é através da nossa força, do nosso empenho, do nosso sangue. Não, nós não conseguiremos. É pelo sangue de Jesus, é pelo Espírito do Senhor, é pelo poder e o amor de Deus que nos levantará quando estivermos fracos e nos levará seguros até o céu. Amém. E eu gostaria de ler com vocês em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 14, que diz assim: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Como somos privilegiados, né, irmãos, de sabermos que a nossa alegria, ela não depende da circunstância. A nossa alegria é uma pessoa. E essa palavra, que foi uma profecia, né, que está em Isaías 61, ela se cumpriu, né? Em Isaías 61 o título diz: A salvação é proclamada, e Cristo, ele veio à terra, e ele é a nossa alegria. Quando o inimigo, ele quiser te assolar, professe essas palavras, sabe? Você diga, proclame com a tua boca: a alegria já veio e eu não vou permanecer assim, porque a minha alegria, ela não depende das circunstâncias. A minha alegria, ela é uma pessoa, é Cristo, e ele vive dentro de mim, e na força dele, no poder dele, eu vou me reerguer. Eu vou trocar todas essas tristezas por todo o óleo de alegria que ele tem para derramar sobre a minha vida. Exulte, irmão, exulte. Não se deixe abater pelas circunstâncias, por tudo ao seu redor, porque a sua alegria, ela tem um nome: é Jesus Cristo, Senhor, que mora dentro de mim e mora dentro de você. Troquei minhas tristezas, também as vergonhas, deixei-as por tua alegria, Senhor. Tomaste minhas dores e enfermidades, me deste a tua alegria, Senhor. Sim, oh sim, oh sim, Senhor. Sim, oh sim, Senhor. Sim, oh sim, Senhor. Amém. Aflito, mas não destruído ou abandonado, sua alegria é minha força. Da maldição fui resgatado, sou abençoado, sua palavra é fiel, Senhor. Se a tristeza na noite vier, a alegria vem ao
Senhor, sim, oh sim, Senhor, sim, oh sim, Senhor, amém. Sim, oh sim, Senhor, sim, oh sim, Senhor, sim, oh sim, Senhor, amém. Então, às vezes, essa alegria vai transbordar do teu coração e vai ser algo tão natural que invade o teu ser, invade o teu semblante. Outras vezes, é você que vai provocar isso, não no sentido de ser algo artificial, mas no sentido de se apossar, de se empoderar. Usam esse termo empoderar para tantas coisas, mas a gente deve usar naquilo que realmente é fonte do poder. A gente pode se empoderar dessa alegria, porque o nosso Deus é fonte da nossa alegria. Então toma posse, irmão, batalha, permaneça até o fim, e nós entraremos no céu, jubilando, celebrando, sorrindo, pulando, dançando, nos alegrando com a presença do Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar.
como um vendaval. Jesus disse que o vento sopra e não sabe para onde vai. Se o Espírito está guiando, amém, está tudo bem. E essa dependência, essa confiança, é verdade, não é fácil para nós que somos criados para termos a nossa própria segurança, a nossa própria independência, e de repente, uma vez tão independente, uma vez tão seguros, nos entregar totalmente, nos render. Mas o Pai está à espera e pronto a nos receber e a traçar um caminho maravilhoso, cheio de aventuras, mas cheio de milagres e de experiências com Ele. Amém? Amém. Nós iniciamos o culto cumprimentando com a paz do Senhor Jesus. Porém, as palavras de Jesus que foram lidas são palavras às vezes difíceis de digerir. Palavras de guerra, de rumores de guerra, isso nos assusta, isso nos preocupa. Tal qual hoje nós nos preocupamos com o que vai ser do dia de amanhã. Nós não sabemos, nós temos orado para que sejam dias de bonança, para que Deus mude o cenário mundial, o cenário do país, o cenário da nossa cidade, mas Deus nos garante que a paz dele estará conosco em todos os momentos, de forma que nós encerramos cantando o hino. Pode cair o mundo, estou em paz. Essa paz que excede todo entendimento, só Jesus pode dar. O mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. Passageira, a vida
essa paz que só Jesus pode dar, recebe ela em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos porque essa garantia de que tu estarás conosco em todo o tempo não tem preço. Ó Deus, obrigado, Deus, porque embora não possamos te ver, nós podemos te sentir e ver o teu agir nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos. Obrigado, Deus, porque tu és real e está verdadeiramente cuidando de nós e nos garante essa paz que excede todo entendimento e que nos faz olhar para ti independente da situação que estamos vivendo. Quer possamos estar vivendo dias de glória ou quer possamos estar morrendo apedrejados, mesmo nesse momento nós vemos a tua glória. E isso nos alegra, isso nos anima e nos faz estar pronto para enfrentar qualquer dificuldade. Ajuda-nos, ó Pai, a perseverar até o fim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então encerramos aqui, irmãos, esse momento de louvor. Desejamos que Deus os abençoe e certamente Ele falará aos nossos corações e nos guiará dia a dia até chegarmos ao céu, nos dando a cada dia o seu alimento e a sua paz. A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estar aqui mais uma vez para trazer a mensagem do Senhor. É um privilégio, ao mesmo tempo uma responsabilidade, porque eu sei que Deus quer falar conosco hoje de uma forma especial. Deus falou bastante ao meu coração e muitas vezes nós temos que tomar coragem de mudarmos algumas coisas em nossas vidas. E é necessário que a gente busque essa coragem em Deus. Sabemos que precisamos mudar, sabemos que é necessário tomarmos algumas decisões, mas nós às vezes não temos força para fazer isso. Mesmo sendo prejudicados, mesmo passando por aflições, por problemas, a gente decide continuar da forma que está. Mas hoje eu creio que Deus vai falar ao seu coração e vai, se você não mudar, não tomar uma atitude sobre isso, pelo menos Deus vai tocar no seu coração e você com certeza vai ser impactado e quem sabe você vai repensar a forma de gerir toda essa situação na sua vida. E as coisas vão ser diferentes a partir de hoje, eu creio, porque Deus falou bastante ao meu coração e colocou bastante o incômodo que é a gente viver uma vida que está diferente daquilo que Deus quer. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis 37, no versículo 17, a parte B até o versículo 20. Isso aqui é a história de José. Se você não conhece por ter lido a Bíblia, você conhece porque tem vários filmes, várias histórias contadas desde criança. Eu lembro que quantas vezes eu vi quando era criança, quantas vezes na escola dominical, ou peças que falavam sobre a vida de José. Então abra em Gênesis 37, 17b, que diz assim: José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia de vida, por a oportunidade que temos, Senhor, meu Deus, ó Pai, de louvar o Teu nome, de poder engrandecer o Teu nome e de continuarmos, Senhor, ó Pai amado, te servindo. Estende as Tuas mãos agora, Senhor, meu Deus, que a Tua palavra possa alcançar os corações, ó Pai amado, que estão aflitos, aqueles que, Senhor, meu Deus, que precisam mudar, Senhor, meu Deus, ó Pai, algo que está incomodando a sua vida, ó Pai, que a Tua palavra possa penetrar, Senhor, meu Deus, e transformar vidas, ó Pai. Este é o meu pedido, ó Pai, eu sei que é o Teu desejo, Senhor, porque de uma forma especial Tu falaste conosco. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos, ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa este país, Senhor, meu Deus, para que nós possamos ser mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, a palavra
essa palavra aqui eu coloquei um título que diz assim: apesar das lutas, Deus te honrará. Apesar das lutas, Deus te honrará. E nessa breve leitura da palavra que nós fizemos agora, ela vai diretamente, eu não vou dar muitos detalhes assim da história de José, para não ficar muito comprida a palavra, porque eu quero me ater a parte principal que Deus colocou no meu coração. Mas assim, nessa parte da palavra, os irmãos de José já conspiravam contra ele, porque achavam, assim, tinham inveja dele, viam ele como um sonhador, né? Ainda mais depois do sonho que ele contou para os seus irmãos, contou para o pai. Então, assim, eles tinham, assim, é como se o pai, para eles, o pai cuidava mais de José, né? O José era o queridinho e eles eram os caras que tinham que trabalhar, né? Então, eles, quando tiveram essa oportunidade, viram José vindo ao longe, sem o pai, e eles estavam todos juntos ali, eles falaram: agora nós vamos acabar com a vida de José. E uma coisa que eu queria lembrar é que Raquel já havia morrido, né, quando Benjamim nasceu, e quem cuidava de José praticamente era Jacó que cuidava de José, né, e assim como cuidava de Benjamim também, e cuidava dos seus irmãos, mas seus irmãos já eram mais velhos, né, e Rúben, ele era o primogênito de Jacó, então ele era o irmão mais velho da família toda, né? E, então, Rúben, por ser o primogênito ali, quando ele vê que os irmãos decidem tirar a vida de José, ele vai e fala: não, é melhor nós pouparmos a vida dele, né? E ele dá uma saída ali: vamos colocar ele, né, nesse poço, deixar ele aí, para ele aprender. E na cabeça de Rúben, ele achava que os irmãos simplesmente iam colocar ele lá, deixar ele lá talvez por alguns dias e depois iam tirá-lo de lá. E eu creio que Rúben deve ter ido fazer mais algumas coisas, né? E Judá, ele chega a um ponto de que ele vê os mercadores, às vezes medianitas, passando. Ele fala: poxa vida, nós vamos tirar a vida de José, o que nós vamos ganhar com isso? Não vamos ganhar nada. Ele pensou mais na parte financeira. Pensou: que lucro que eu vou ter com isso, né? Se José morrer, não vai fazer diferença nenhuma para mim. Ele pensou: se a gente vender ele, nós vamos ganhar e não vamos ter que pagar pela morte dele, que com certeza isso ia recair sobre os ombros de todos. Então eles pensaram: vamos vender a José. E eu fiz umas contas aqui, eles venderam a José por 20 moedas de prata. E 20 moedas de prata, talvez no passado tivesse um valor maior, mas transformando hoje 20 moedas de prata, daria algo em torno de 750 a 800 reais. Vamos dizer que a gente multiplicasse isso daqui por 10, com a atualização, que fosse perto de uns 7.500 reais. Para um irmão, né, 7.500 reais não é nada. Esse valor aí é desprezível. Quem tiraria a vida do seu irmão, né, assim, venderia o irmão por 7.500, por 75 mil? A nossa vida não tem preço, né? Deus nos ensina assim: a nossa vida não tem preço. Nossa vida foi paga com o sangue de Cristo, que não tem preço. O valor mais alto foi o sangue de Cristo. E eles venderam o irmão por 725 reais ou algo próximo disso. E quando Rúben, ele percebe que eles haviam vendido a José, eles ficam indignados, porque ele fica indignado, porque ele fala assim: como pode? Como que vocês fizeram isso? Venderam a José, né, nosso irmão? E então eles tramam ali naquela hora, né? Vocês conhecem a história. Eles pegam a túnica de José e sujam ela de sangue e voltam para casa e falam para Jacó, seu pai, e falam assim: nós encontramos a túnica dele suja de sangue e ele foi morto, despedaçado, não sobrou nada, e foi comido por uma fera, por um leão, por um tigre, sei lá, por algum animal assim, né, feroz. E coisa que não é normal, né? Assim, normalmente sobra os ossos, sobra alguma coisa para poder contar a história, mas no final o que fica é que Jacó, quando recebe aquela notícia, ele não quer ser consolado, porque tamanha era a tristeza que ele passa ali ao saber da notícia. Então Jacó, ele é como se ele tivesse dupla culpa nessa hora. Ele pensa: fui eu que mandei José ir lá
ver os irmãos, chamar os irmãos, ver o que eles estavam fazendo. E ao mesmo tempo, ele também era responsável pela vida de José, porque Raquel já havia morrido. Então ele era o pai e a mãe, ele era responsável ali pela vida de José, como de Benjamim. Então ele se sentiu ali, como que eu pude deixar acontecer isso? Imagine você como um pai responsável pelos seus filhos, o único responsável, e um filho perde a vida. Imagine o tamanho da tristeza de Jacó, a culpa que ele sentia por ter dado ordem para José ir lá, em vez de ter ele mesmo ido atrás dos seus filhos. Então, irmãos, imagine a tristeza que esse homem passou. E do outro lado, imagine José, a tristeza que José sentia, porque sabia que seu pai estava procurando por ele, porque sabia que ele talvez não voltaria tão cedo, quem sabe levaria alguns anos, quem sabe nunca mais ele veria a família dele, e ainda ser levado como um escravo. José se sentia rejeitado, né? Onde ele ia, ficava envergonhado, porque ele era o único ali que era de outro país, de outra cidade. Então ele se sentia recusado pelos seus irmãos, se sentia recusado pela família. Então imagina o tamanho da dor dele, que estava na casa dele, ia tudo bem, uma ótima vida com o seu pai, com o seu irmão, né? E de repente, né, ele tinha tido sonhos que ele ia ser honrado, que ele ia ser honrado por Deus, né? E aí ele se vê numa situação terrível. Vendido, ele de um lado sofrendo, rejeitado, triste, sem noção do que ia acontecer com a vida dele nas próximas horas, nos próximos dias. E Jacó do outro lado, sabendo da morte, né, contada pelos seus filhos de uma forma tão assim trágica e ao mesmo tempo uma mentira tamanho gigante. Não tiveram dó do seu pai, não tiveram medo de falar aquilo lá, e como se fosse algo natural, tanto faz, tanto fez, uma vida a mais, uma vida a menos, o importante é que José se foi, né? Então, irmãos, imagina o tempo que tanto José como Jacó sofreram, né? E a história conta que quando José tinha 30 anos, que ele foi nomeado ali para cuidar das coisas no Egito, né? Já tinha passado ali na casa de Potifar, já tinha ido para a prisão, e depois ele acaba revelando o sonho ali ao faraó. E ali, quando ele estava nos seus 30 anos, que ele é colocado como o segundo homem ali mais poderoso do Egito. E passaram-se 7 anos, né, de vacas gordas, 7 anos de prosperidade, e depois mais 2 anos, né? Então são 7 anos mais 2 anos, total 9, e mais 13, né? Porque isso aconteceu quando ele tinha 17, ele foi nomeado como responsável ali por todas as coisas no Egito quando ele tinha 30, então são 13 anos de diferença, mais 9, ele ficou 22 anos naquela situação, e o pai dele também. Então ele se sentiu rejeitado, se sentiu um homem, né, rejeitado pela família, se sentiu sozinho por 22 anos. Imagina o quanto tempo eles sofreram, o quanto tempo José sofreu, porque ele não tinha ninguém próximo, não tinha alguém da sua família, não tinha alguém que ele pudesse confiar, mas ele teria que tentar encontrar uma família, formar uma família, e nessa hora que ele passou a ser a segunda pessoa do Egito, o mais poderoso do Egito, ele ali, Faraó ordena que ele tem uma família, e ali ele se casa, né? Forma uma família e tem 2 filhos. E olha o tamanho da tristeza que José tinha, a saudade que ele tinha da sua família, que o primeiro filho ele coloca o nome de Manassés, e Manassés quer dizer, o significado de Manassés é: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ou seja, ele ainda depois de tanto tempo, ele colocou o nome no filho dele, significando que ele queria esquecer da casa do pai, que Deus tinha provido esse esquecimento, e que ele não... essa saudade toda, esse desespero que ele tinha, então ele coloca o nome no filho com esse significado. E o outro filho, logo na sequência, Efraim, ele também, o significado é: Deus me fez crescer na terra da minha aflição.
Imagine o tamanho da aflição que José passou por esses 22 anos, o quanto ele se sentiu sozinho, o quanto ele se sentiu sofrendo no meio de um povo que não era seu, o quanto que ele se entristeceu, o quanto ele deve ter chorado de saudade do seu pai, o quanto ele deve ter chorado de saudade de alguém que ele pudesse dividir a sua tristeza. Quantas pessoas não acreditavam na história dele, que ele foi vendido pelos próprios irmãos, falavam isso aí é nada, ele deve ter cometido algum delito, feito coisas erradas, né? A própria família chutou ele, né? Ninguém se interessava por ele, mas José era um homem sério, um homem que foi honrado por Deus desde que ele nasceu. Mas nessa hora, ele passou, né, nesse período, ele ficou 22 anos sofrendo. Então, irmãos, vocês acham que ele passou por muita luta, por muita aflição, tanto ele como seu pai? Com certeza, irmãos, foi algo desumano, algo que quantas pessoas passam e sofrem aflição, e muitas vezes a gente está do lado de fora, a gente não percebe isso, a gente fala assim, aquela pessoa está passando, sim, perdeu um ente querido, né? Teve esse problema, né? Passou por aquela doença. A gente só entende, irmãos, quando a gente passa, e ainda mais quando é uma aflição por 22 anos. Quando é uma dor de algo que você sabe que não está resolvido. Que nem no caso ele sabia que o pai dele estava vivo, que ele poderia voltar para ver o pai, ele poderia se encontrar, mas ele não teve essa opção, ele não tinha essa opção de voltar para encontrar sua família. Porque ele estava lá preso, ele estava lá no Egito, numa terra distante. Então ele não tinha condições de fazer nada, até o dia que ele foi colocado ali como líder, né? Então, a partir daquela hora, José, eu creio que ele começou a pensar em algo, como que eu posso, né, fazer com que eu volte a ver meu pai, possa colocar em ordem essa história toda. Mas enquanto os anos se passavam, ele continuava sofrendo a ponto de colocar o nome do filho dele de Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Imagina o tamanho da aflição que ele passou. E, irmãos, passado algum tempo, e começou a ter fome, né, nos 2 primeiros anos de seca, de fome, das vacas magras, né, simbolizando aí o sonho de Faraó, Jacó envia seus 10 filhos para irem até o Egito para comprarem mantimento. Mas ele não manda Benjamim para lá. Por quê? Por que ele não manda Benjamim para lá, junto com os irmãos? Porque ele pensa lá na hora, ele fala assim, não vou mandar Benjamim, porque já não basta a culpa que eu tenho sobre o que aconteceu com José. Se acontecesse algo igual com Benjamim, eu não aguentaria, eu morreria de desespero aqui. Então, irmãos, olha como ele ainda sofria, depois de 22 anos ele continuava sofrendo e pensando no que tinha acontecido com José. Ele não conseguia se perdoar por tudo que tinha acontecido. Apesar de ser uma mentira gigantesca dos seus filhos, e ele sofrendo ali, os seus filhos vendo, talvez ele repetisse a mesma história várias vezes. Talvez ele botou a culpa sobre ele mesmo, falou, não, a culpa foi minha, eu não devia ter deixado ele sozinho, eu deveria ter ido com ele, eu deveria ter mandado o irmão dele com ele, né? Então, irmãos, Jacó continuava sofrendo, a ponto de não permitir que Benjamim fosse junto. E olha o que é incrível ainda, quando José recebe os seus irmãos e percebe, ele reconhece os seus irmãos, né? Mas os irmãos não reconhecem a José, eles não percebem que era José que estava ali como governador do Egito. E José usa de sabedoria e ele vai lá e acusa aqueles 10 homens de serem espias. E fala assim, vocês vieram de uma terra distante, vieram comprar mantimento, sim, mas começou a fazer pergunta para eles, né, da onde que eles vinham, como que era a família, quantos irmãos tinham, quem que era o pai, e após todas as respostas, tal, José fala assim, não, vocês são espias, né? E na hora que José coloca isso, olha, vocês são espias, né? Eles começam a ficar com medo. E eu creio que no momento que José sai ali da frente deles, ali, né, da presença deles, eles começam a acusar um ao outro. Olha, somos culpados do que nós fizemos com José. Nós somos culpados porque nós destruímos a vida de José lá atrás, falamos mentira para o nosso pai, e agora nós estamos sendo cobrados
pelo que está acontecendo. E eles se sentiram aflitos, né? A ponto de Rúben falar assim, ó, o sangue de José está sendo requerido das nossas vidas. Ou seja, até aquele momento eles se sentiam culpados. Eles sabiam que eles tinham culpa, eles sabiam que eles tinham feito algo errado, eles sabiam que um dia eles iam ser cobrados por aquilo. Ou seja, todo aquele erro deles, todas aquelas coisas erradas que eles fizeram, eles sabiam que um dia iam ser cobrados. Então o inimigo acusava a vida deles. Olha, estava acusando eles, vocês um dia destruíram a vida de José, vocês podiam ter revelado o que aconteceu para seu pai Jacó e não revelaram, deixaram que ele sofresse até hoje. Então eles começaram assim, no primeiro momento, né, de serem questionados a respeito da família, do que aconteceu com o irmão, eles começam a se ver em apuros. Por quê? Porque o próprio Deus permitiu que isso acontecesse com eles. O próprio acusador começou a acusar eles, vocês fizeram algo errado, e ali eles começam a se ver em apuros. Mas mesmo assim, né, José permite que eles voltem para buscar Benjamim. José fala para eles, olha, vocês podem voltar com o mantimento, mas eu quero que vocês tragam esse irmão de vocês, Benjamim, porque eu quero saber se vocês estão contando verdade para mim, se realmente é verdade isso que vocês estão fazendo. Mas deixam Simeão preso. Então Simeão fica preso no Egito, para que eles pudessem voltar, né, porque senão eles não voltariam mais. E falam, olha, vocês voltem aqui para buscar mais mantimentos, mas eu quero que vocês tragam esse tal de Benjamim, o seu irmão de vocês, que eu quero ver se a história de vocês é verdadeira. E quando eles voltam para buscar Benjamim, todos falam, jamais nosso pai Jacó vai permitir que Benjamim vá lá para o Egito. Se lá o governador já segurou a vida de Simeão, como é que nosso pai vai entender que nós vamos com Benjamim e vai estar tudo bem? Então, irmãos, olha o desespero deles, né? Olha como Deus começou a trabalhar na vida deles e olha como eles se sentiam culpados de tudo aquilo que eles tinham feito de errado. Como que é difícil nós conseguirmos trabalhar com a culpa sobre nós, irmãos. A culpa é algo terrível. Quando nós contamos uma mentira, quando nós planejamos algo mal, quando nós planejamos algo que destrói vidas, irmãos, a culpa fica lá. Ela fica noite e dia, a gente dorme e a culpa está lá, existe acusação, noite e dia. Você fez algo errado, você tem que confessar a mentira, você tem que confessar o que você fez errado. E irmãos, quando eles chegam lá para Jacó e falam para ele, olha, pai, entenda que o governador do Egito, o homem que manda em tudo lá, ele pediu para que a gente levasse Benjamim. E ali Jacó, quando escuta isso, fala, não, de jeito nenhum. Se acontecer algo mal com o meu filho Benjamim, eu não vou aguentar. É capaz que eu morra de tristeza. Já perdi meu filho José. Quem sabe nessa hora, irmãos, apesar de tudo isso estaria acontecendo, eles poderiam ter revelado ao pai. Pai, nós queremos contar a verdade aqui. Na verdade, José não morreu, nós não sabemos onde ele está, mas nós vendemos ele. Mas não, irmãos. Eles continuaram ali mentindo para o pai, continuaram segurando aquela mentira, continuaram planejando o mal, porque eles não queriam ser responsáveis por algo tão destruidor. Eles não tiveram a coragem e a honra de contarem a verdade. E apesar de todas as coisas que aconteceram, eles acabaram voltando ali, né, com Benjamim para o Egito, né, e finalmente José, quando eles voltam, né, com Benjamim, José se revela a eles e mostra o plano que Deus tinha para a vida deles. E os irmãos conhecem que o plano era salvar ali ao povo de Israel e salvar também toda a população através da vida de José. É por isso que Deus permitiu que tudo aquilo tivesse acontecido. E quando eles retornam para buscar a Jacó, né, depois que José revela tudo ali, que ele estava vivo, né, e que ele era o governador do Egito, José permite que eles voltem para buscar Jacó e falam, olha, vocês vão buscar o nosso pai Jacó e tragam ele, né? Então ele envia carruagens, envia mantimentos, envia vestimentas, envia tudo que tinha de melhor no Egito para buscarem seu pai. E quando Jacó fica sabendo que José está vivo, ele não acredita, e a Bíblia revela que ele chega a ter até um desmaio, porque o seu coração é como se estivesse desmaiado, é como se faltasse ali a respiração para ele,
de tanto que era a tristeza que aquele homem passou. E quando ele fica sabendo que José estava vivo, a alegria foi tão grande no coração dele, assim, o impacto daquela notícia foi tão grande que ele chega a desmaiar, né? Então, irmãos, olha tudo o que aconteceu e o que poderia ter sido poupado, né? Tudo isso poderia ter sido poupado se eles não tivessem feito toda essa decisão errada. E, irmãos, né? E no final, José diz ali para eles: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Irmãos, essa história, ela foi real, e ela, no final, Deus fez com que toda aquela trama, aquela destruição que eles fizeram na vida de José, ela se tornasse em algo bom. E José realmente perdoa os irmãos, perdoa por tudo que tinha acontecido. Mas vocês conseguem imaginar a vergonha que foi para os irmãos quando José se revelou ali? Eles acham que falaram assim: agora José vai destruir a vida da gente, né? José não vai nos perdoar e vai dar o troco agora, vai acabar com a nossa vida. Eles ficaram com medo realmente, porque falaram: nós vamos pagar isso, não uma vez mais, 2 vezes mais, nós vamos pagar 10 vezes mais, todos nós vamos morrer. Mas José perdoa eles, porque entende que era plano de Deus tudo aquilo na vida deles, para poupar a toda a população na face da terra. Irmãos, eles tinham a chance de se redimirem com seu pai, de colocar as coisas em ordem, falar que eles erraram, mas simplesmente eles foram postergando tudo isso, né? E quantas vezes, irmãos, nós fizemos algo errado, causamos um desastre terrível para alguma pessoa, né? Seja uma pessoa que às vezes você vê aí que a pessoa bebe e vai dirigir e sai correndo com o carro e mata pessoas, destrói famílias, ou às vezes a gente conta alguma mentira, né? E deixa isso ir crescendo e crescendo e vai destruindo, vai criando rancor no meio da nossa família. Então, irmãos, e a gente acha que sempre pode postergar, né? Porque é simples, para mim é simples, né? Primeiro, não sou eu que estou sofrendo tanto, mesmo que eu esteja sendo acusado por algo errado que eu fiz, por um capricho acaba mantendo isso da forma que está. Tem vergonha de falar para as pessoas o que aconteceu, falar a verdade e se redimir, porque acha que ninguém vai perdoar, que as pessoas vão ficar de mal de você, que jamais vão olhar na sua cara. As pessoas sentem medo de falar, se descobrirem, é capaz de me tirarem a vida. Então, irmãos, quando a gente vai ao Senhor e coloca isso perante o Senhor, Deus arruma uma forma de colocar as coisas em ordem. Mas a primeira coisa que tem que acontecer é no nosso coração a gente desejar mudar. A gente entendeu todo o mal que nós fizemos para alguém, tudo aquilo que a gente planejou para destruir a vida de alguém, e talvez você não tenha planejado mal tão grande assim, talvez foi algo pequeno que você fez, mas você não cortou tudo isso e não parou com isso no início, e foi deixando, e de uma história virou outra, que virou outra, que virou outra, que virou outra, e quando você foi ver, a bola de neve estava gigante, e você não tinha mais como conter aquilo. Mas eu quero dizer para você, olha, quando as pessoas estão sofrendo por algo que nós fizemos, a gente tem que parar com isso. A gente tem que colocar um fim nessa história. A gente, como servo de Deus, a gente como pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Cristo Jesus. A gente como alguém que entendeu o plano do Evangelho para a nossa vida, que é de termos uma vida melhor, de termos uma vida que glorifica o nome do Senhor, que mostra a luz de Deus àqueles que estão perdidos. A gente não pode continuar vivendo com algo errado e se sentindo acusado pelo inimigo. A gente tem que consertar aquilo que nós fizemos errado. A gente tem que realmente parar e falar, Deus, eu errei. Quando eu não era convertido, tal, eu fiz isso e até hoje eu continuo com esse problema. E eu tenho a chance agora de corrigir. É melhor você parar e colocar as coisas em ordem e falar assim, olha, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu me converti e decidi mudar do caminho que eu estava por um caminho melhor. E naquela época eu não sabia que poderia dar tudo isso errado, mas hoje eu quero me redimir. Primeira coisa, se remide, vai perante o Senhor e se redime perante o Senhor, fala com Deus, né? Se aconselha com alguém, pede perdão disso que você fez e se conserta, porque Deus falou bastante ao meu coração.
Porque, irmãos, às vezes a gente fica naquela posição da pessoa que, olha, eu causei tudo e você não passa aflição, não passa dor, que aquela pessoa ainda está passando. A pessoa continua passando a dor. A pessoa que você conhece, a pessoa que você fez mal, a pessoa que você enganou, a pessoa que você traiu, ela continua sofrendo até hoje. E quem sabe você poderia dar um alívio a toda essa dor, quem sabe o perdão, quem sabe colocar a situação às claras, traria perdão, traria reconciliação, traria o final dessa história e tudo iria para o seu lugar. Liberte-se disso, passe isso para as mãos de Deus e peça a direção de Deus hoje ainda, hoje que Deus está falando com você. Talvez você fale assim, isso é muita coincidência. Eu lembrei de tudo isso, estou me sentindo aflito por causa de tudo isso que eu fiz, e justo hoje Deus está falando comigo. É com você mesmo. É com você mesmo que Deus está falando. Se você está se sentindo tocado por Deus por algo que você fez, se redime agora. Coloca isso perante o altar do Senhor. Conserta isso. Porque há vidas sofrendo, há vidas ainda que estão lá passando por momentos de aflição, que se sentem rejeitadas, continuam sendo envergonhadas pelo histórico que tem na sua família, pelo problema que tem passado. Eu sei que parece que é impossível, é difícil, mas olha, Deus vai abrir um caminho e vai colocar as coisas a limpa, da forma que tanto você que se decidiu mudar de vida, como as pessoas que foram destruídas ou foram envergonhadas ou ainda estão sendo envergonhadas até hoje, Deus vai arrumar um caminho e vai colocar as coisas no devido lugar e vai transformar tudo isso em bênção, por mais difícil que seja. Então, faça a sua parte. Se Deus está falando com você, lembre-se da aflição, da vergonha e de toda a destruição que essa vida ainda está passando. Não é que por você entender que está tudo errado, a pessoa vai parar a dor na vida da pessoa, a aflição vai terminar. Não, é necessário que você coloque as coisas em ordem. Aí sim, Deus vai arrumar um plano e vai colocar as coisas no lugar e o caminho vai ser corrigido. E Deus vai arrumar, né? É como se fosse um rio que as águas do rio chegassem num ponto e não encontram para onde ir, né? E é impossível continuar. Então ali passa a virar uma lagoa e vira ali uma lagoa gigantesca porque a água não tem para onde ir. E é isso que acontece, a pessoa vai acumulando aquilo tudo na vida dela e quanto mais tempo passa, mais acumula. Mas Deus está propondo hoje para você que Deus quer abrir um caminho. E Deus quer fazer com que essa água escoe, que essa pessoa seja liberta de tudo isso que ela tem passado na vida dela. E é necessário que você permita que Deus faça isso. E a primeira coisa é você se arrepender do que você fez e deixar Deus agir. E agora do lado oposto, se você talvez seja essa pessoa que está sofrendo como José sofreu, você que está sentindo a dor da traição, assim como Jacó também sofreu. José sofreu por aqueles 22 anos. Jacó sofreu, eu tentei tirar isso assim, lendo a palavra, o que eu entendi é que eles nunca revelaram para Jacó o que aconteceu. Pelo contrário, José poupou ao pai e poupou os irmãos de passar toda essa vergonha. Então, talvez Jacó nunca ficou sabendo o que aconteceu com o seu filho, que foi tudo uma trama dos seus próprios filhos, porque talvez José e os seus filhos pensaram, se meu pai souber o que aconteceu, aí vai ser a destruição total da família. Quem sabe ele vai morrer de dor e saber que a dor que ele passou por toda a sua vida foi por causa dos filhos. Por um simples capricho dos filhos que não quiseram contar o que aconteceu. Não quiseram revelar a verdade. Mentiram. Apesar de toda a criação que ele deu para os filhos, eles mentiram. Quantas vezes Deus deu oportunidades de eles revelarem a verdade, mas não, eles continuaram mentindo para o pai, continuaram segurando tudo aquilo, e em vez de colocarem as coisas em ordem. Mas se você é essa pessoa que tem sofrido essa dor, tem sofrido por algo que alguém fez para você, eu quero dizer para você, olha, eu não sei por que tudo isso aconteceu, mas eu sei que Deus tem um propósito na sua vida. E hoje Deus quer colocar as coisas no lugar. E Deus quer se revelar na sua vida. E Deus tem um propósito através da sua vida. Deus não ia permitir que tudo isso acontecesse à toa. Deus tem um propósito, assim como tinha na vida de José. Deus tem um propósito através da sua vida. Então, perdoe. Se a pessoa que fez isso tudo para você não consegue vir te procurar, não consegue entender o que ele fez, primeira coisa,
converse com Deus, né? E converse com Deus e fala: Senhor, eu quero perdoar essa pessoa. A pessoa sabe que errou, a pessoa sabe que continua causando destruição. Então, peça a direção de Deus, sabe? Perdoe, porque com certeza Deus vai te honrar. Deus vai te honrar e vai fazer com que tudo aquilo, toda essa tristeza seja transformada em alegria e que você seja honrado pelo Senhor. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Faça a sua parte, né? Assim como José foi lá e perdoou. José tinha o poder de destruir a vida dos seus 10 irmãos, acabar com a vida deles e depois se revelar para o pai, de uma forma que ele voltasse para o pai e visse o pai, já que ele sabia que o pai estava vivo ainda, mas ele preferiu perdoar. Ele preferiu perdoar os seus irmãos. E mesmo depois da morte de Jacó, os irmãos entram em desespero porque falam assim: agora que o nosso pai morreu, José vai destruir a nossa vida. E eles vão até o irmão e falam como se fosse assim: agora chegou a nossa vez, José vai dar o troco. E não, José perdoa e fala: olha, eu entendi que era plano de Deus, né? Eu entendi que era plano de Deus. Se você for a presença de Deus, você que teve a sua vida destruída, que está aflito até hoje, se você for a presença de Deus e decidir perdoar de todo o teu coração, Deus vai transformar tudo isso que você sofreu em bênção para a sua vida, em bênção para a sua família, em bênção para aqueles que resolveram destruir a sua vida. Porque, irmãos, tanto eles que destruíram a sua vida, que intentaram mal contra você, como a tua vida, todos vão ser abençoados. A melhor coisa que tem é quando a gente decide perdoar. Então vá lá e perdoe. Não fique segurando isso. Não continue tendo as tuas razões. Não é porque Deus te fez prosperar, como fez prosperar José, que você tem que dar o troco agora. Não, você é um servo do Senhor. Então vá lá e coloque as coisas em ordem. Vá lá, procure a pessoa e ajude ela. Perdoe. Faça com que as coisas vá para o seu lugar. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar muitas vezes mais. Porque Deus vai ver que o seu coração é um coração bom. Deus vai ver que você é um homem, uma mulher de Deus. E que você não tem que ser como o diabo, que vai lá e devolve o troco, que vai lá e destrói a vida da pessoa. Não, você é um homem de Deus. E o homem de Deus, ele perdoa e deixa Deus agir sobre todas as coisas. Então, olha, receba a bênção de Deus aí, hoje, sobre a sua vida. Receba a bênção de você ter a capacidade de perdoar. Algo que você falava assim: eu não vou conseguir perdoar nunca isso. Nunca eu vou perdoar. Mas Deus está colocando no teu coração agora essa capacidade de perdoar e de fazer com que essa história destruidora que foi criada há tantos anos, talvez décadas, ela seja resolvida agora. Você é a pessoa que Deus está falando agora: olha, eu quero criar um caminho neste lago que está acumulando água. E eu quero criar um caminho. E está falando para você agora, você que sofreu tanto: filho, a chave da comporta está nas suas mãos, que é o perdão. Então perdoe e deixe Deus trabalhar em tudo que vier na sequência. Não é você que tem que trabalhar, é Deus que vai trabalhar. É Deus que vai fazer com que as coisas vá ao seu devido lugar, que as pessoas sejam perdoadas e que as pessoas te procurem e que você possa colocar as coisas no devido lugar. Faça a sua parte. Vai lá e abra a comporta do perdão e Deus vai fazer o restante. Deus vai colocar as coisas no lugar e Deus vai fazer com que você seja honrado. Não porque você mereça, mas é porque Deus tinha um plano em tudo isso. E Deus quer fazer com que esse plano se cumpra através da sua vida. Então faça a sua parte. Faça como José fez. Perdoe e não traga o troco para a vida da pessoa. Não queira acusar a pessoa. Não queira achar razão agora. Não é hora de ter razão. Agora é hora de perdão. É hora de você colocar as coisas no lugar e fazer como Jesus fez. Apesar de ele não ter culpa nenhuma, ele foi lá e se entregou em nosso lugar. Ele poderia escolher não se entregar, mas ele escolheu se entregar em nosso lugar. Nós tínhamos muitas culpas, mas Jesus, através do ato dele se entregar nesse lugar, ele conseguiu perdoar todas essas nossas culpas. Faça como Jesus fez. Vá lá e perdoe. Não importa se tem razão ou se não tem razão. Faça a sua parte como servo do Senhor. Deus está falando com você agora. Faça a sua parte. Assim como aquele que errou, e Deus falou hoje que tem que procurar as pessoas e se redimir. Você que
passou todo esse problema, você tem que perdoar hoje também. Deus quer uma nova história para a nossa família, Deus quer uma nova história para a nossa vida, Deus quer uma nova história para a sua igreja, para a nossa igreja. Então faça a sua parte e perdoe. E eu quero orar agora, e quero colocar toda essa palavra agora na presença de Deus, diante do altar do Senhor. E Deus está dando essa chance, seja de uma forma ou de outra. Deus está dando a chance da gente colocar toda a nossa história no devido lugar e fazer com que isso seja canal de bênção a partir de agora, né? Que Deus trabalhe em tudo isso a partir de agora e que a vida, assim como a vida de José a partir dali, eu creio que ela fluiu com alegria, com perdão, com amor, e a vida deles também fluíram também. Eu tenho certeza que Deus vai fazer fluir na sua vida e na vida daquele que te acusou, na vida daquele que tentou destruir a sua vida. Ambos os lados vão ter fluidez. É necessário que o perdão aconteça de uma forma ou de outra. E Deus vai te dar força agora através dessa oração. Se você ainda não sentiu isso, que nessa oração Deus possa te dar essa força e terminar com isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar agora, Pai, por essas vidas aos quais, Senhor, meu Deus, ó Pai, Tu estás contemplando através dessa palavra, Pai. Tu sabes, ó Pai, quantos estão passando, Senhor, meu Deus, por esta luta, Senhor, meu Deus. É como se fosse uma guerra, Senhor, todos os dias, ó Pai. Eu quero te pedir, ó Pai, toca nesses corações agora, ó Pai, para que essas vidas sejam transformadas. E tenham coragem, Senhor, ó Pai, de sair dessa posição de escondidos da vida, ó Pai, dessa posição de estar adiando as coisas, ó Pai, dessa posição, Senhor, meu Deus, de deixar, na situação é melhor deixar assim como está. Não, ó Senhor. Ó Pai, não permita que isso aconteça, mas dê força agora. Dê capacidade da pessoa, Senhor, meu Deus, ó Pai, mudar essa situação, ó Pai, e trazer bênção, Senhor, meu Deus, aonde, Senhor, o inimigo já fez tanta destruição. Ó Pai amado, coloca as Tuas mãos agora, ó Pai, e dá fim nessa história, ó Pai amado. Reconcilia essas vidas, ó Pai. Reconcilia essas famílias, ó Pai amado, que têm sido destruídas pelo inimigo, têm sido acusadas, ó Pai, pelos erros que fizeram, ó Pai. E traz a vitória, Pai. Traz a bênção, ó Pai. No nome de Jesus nós oramos e cremos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus e que as coisas sejam diferentes a partir de hoje, para a glória do Senhor.